Antes de passar a palavra para o Osmir, eu gostaria de aproveitar e convidar todos para a palestra semana que vem, que vai ser sobre o valor da experiência, que é uma palestra que será ministrada pela Bel César, que é conhecida no meio budista, que é a mãe do Lama Michel, famoso aí no Brasil, que é psicóloga, psicoterapeuta. Ela vai fazer um trabalho aqui bem interessante aqui na Loja Liberdade na semana que vem. Então estão todos convidados aí para a palestra da Bel. Sexta-feira que vem, dia 22, tá? Palestra da Bel. Osmir, toda a sua... Obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, como o Rogério falou, à Loja Liberdade. Hoje eu vou ter a pretensão de falar um pouco aqui sobre meditação. Mas esse material que eu vou apresentar para vocês aqui sobre meditação, ele é o resumo do resumo de um curso que nós vamos lançar aqui, como o Rogério falou, a partir de 19 de março. Gente, para a gente aprender meditação é uma coisa que leva uma vida inteira para aprender. Então a pretensão, vou estar falando, de falar sobre meditação aqui em pouco mais de uma hora e meia, que é o tempo que eu vou ter para falar, realmente é muita pretensão. Meditação é uma ciência, é um aprendizado. Dizer que tem um método de meditação apropriado para uma pessoa ou para outra pessoa, eu vou pegar uma pessoa que vou indicar, olha, o método de meditação para você é X, para você é Y, para você é Z. Não tem como fazer. Meditação é um processo totalmente individual. E o contato de qual o método correto de meditação, quem vai indicar para vocês não vai ser eu. Se alguém vai chegar para você, olha, eu vou te indicar um método infalível, cai fora. Quem vai indicar esse método correto de meditação é o teu Cristo interior, é realmente o teu coração que vai te indicar qual que é a tua tendência, para que lado você quer ir, qual a melhor prática. Então isso é muito variável para a gente afirmar assim, venha e faça isso aqui. Então nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar basicamente a meditação, como ela é ensinada pelo Patanjali. Patanjali foi o precursor da Raja Yoga. Então tem uns livros dele, Yoga Sutras de Patanjali, que vai ser objeto de um curso futuro, que nós vamos lançar aqui também, onde se aprofunda muito no tema meditação. Então hoje nós não vamos aprofundar, nós vamos mostrar quais são os fundamentos da meditação, o que a gente tem que fazer antes de conseguir meditar, por que meditar, como meditar, quando meditar. São coisas nesse sentido. Então nós não vamos aprofundar muito, nós vamos realmente falar um pouco sobre isso. Tem um livro que chama Ciência da Meditação, é a essência do conteúdo desse curso. Ele é de um autor da Sociedade Teosófica na Índia, Rohit Mehta. Tem algumas pessoas aqui que fez comigo aqui o curso dos Upanishads, é desse mesmo autor. Ele realmente é muito bom, porque ele é um cara que ele consegue entrar naquilo que é muito abstrato e trazer de uma forma que a gente consiga enxergar um pouco mais facilmente temas muito abstratos. Então a gente recomenda, quem quiser estudar, é esse livro aqui do Rohit Mehta, vai falar muito sobre isso. Então vou mostrar aqui que às vezes a gente tem um conceito errado do que é meditação. Então vamos tentar começar esse aprendizado mostrando o que não é meditação. Então, algumas brincadeirinhas que a gente coloca aqui, ó. A gente vem e já começa a falar. Hatha Yoga. A Hatha Yoga diz que meditação são essas posições malucas aqui que a gente tem que fazer. Aí a gente vê se um dia toma umas cachaçinhas a mais ou a menos, ele faz as posições malucas lá do Hatha Yoga e está lá na meditação. Então meditação não é postura, faz parte da meditação, mas não é o âmago da meditação. Então essa brincadeira que a gente acha na internet, uma outra postura da meditação, o cara que toma uns mezinhos a mais também, ó, e já está bom lá para fazer essas coisas aqui, ó. A gente vê aqui uma outra postura, que é do Hatha Yoga também. Então são brincadeiras que a gente vê por aí, e a gente acha que meditação são posturas.
Então fazer aquelas coisas difíceis, posturas difíceis de fazer, isso é Hatha Yoga, faz parte, tem uma técnica para isso. Não é, sobre o conceito até onde eu estudei, não é o mais recomendado, mas faz parte sim, tá? Então a ciência da meditação, vamos começar, algum preâmbulo dele, vamos falar assim, ó, meditação, quando a gente olha realmente, que é uma prática séria de meditação, é aqui. A gente tem que compreender o que é meditação, mas não é partir para uma prática de meditação sem saber o que é meditação, porque no fundo, meditação, isso aqui, meditação é uma filosofia de vida. Então, meditação tem que ser praticada todo dia. Não é aquele momento que você vai e fica sozinho, quietinho ali, numa postura, ou tentando relaxar a mente. Meditação é uma prática diária, 24 horas por dia. Essa é a verdadeira meditação, quando a gente efetivamente está entendendo o que é. Então, meditação tem que se tornar uma filosofia de vida e não simplesmente uma prática procurando conseguir, eu vou fazer meditação porque eu quero conseguir alguns poderes ocultos. Está errado, não é por aí. Então, meditação é por esse lado. E nós vamos ver que o autor fala fortemente também que para a prática de meditação nós temos que ter muita energia, porque meditação, no fundo, é os estágios finais da meditação, é quando você vai encarar a vida como ela é realmente, você vai encarar o absoluto, você vai encarar aquilo que não é o mundo criado. Então, para encarar isso aqui sem medo, com força, então precisa realmente termos muita energia, muita vontade para encarar o medo que é. Porque no fundo é a mesma coisa encarar a morte. Esse é o lado. O que é a morte? O que é do outro lado? Então essa é a prática da meditação. Então a gente precisa capacitar o nosso cérebro, precisa captar essas energias para essa prática aqui. E o cérebro precisa dessa energia. E essa energia que a gente precisa, que a gente gasta tanta energia, se a gente vê que o nosso cérebro é o maior consumidor de energia que a gente gera, o órgão nosso que mais consome energia é o cérebro. E a gente vai ver então que ele precisa de mais e mais energia para poder encarar efetivamente a meditação como ela deve ser encarada. E essa energia que a gente precisa, ela vai ser feita através de um processo chamado despertar da Kundalini. Kundalini é aquela energia que todos nós temos no chakra básico, e ela fica presa no chakra básico aqui. Então tem técnicas na meditação que levam ao despertar da Kundalini. Mas não é essas técnicas do Hatha Yoga para um despertar, vamos dizer, forçado da Kundalini. Então, esses cursos de meditação que a gente faz é para um despertar natural da Kundalini e não um despertar forçado. Ela está na base da coluna e temos que despertá-la, faz parte desse processo, que é aí que nós vamos conseguir a energia para encarar o desconhecido. Sem essa energia, nós não vamos encarar. Então, tem uma maneira espontânea de despertar da Kundalini. Vamos falar rapidamente sobre isso aqui daqui a pouco, como a gente vai fazer esse processo, mas no curso nós vamos colocar algumas práticas e alguns ensinamentos sobre isso aí. E esse tema da meditação é falar que a gente tem que revitalizar o nosso cérebro através dessa energia, a gente tem que modificar nossos hábitos e a gente tem que transformar a nossa mente. Então são esses três aspectos aqui, que são os aspectos funcionais da meditação e são fundamentais, sem os quais a meditação tem vida curta. Gente, meditação, se não faz a gente se tornar uma pessoa melhor, se a meditação não nos faz aproximar de Deus, a gente não está realmente melhorando como pessoa, não que adianta fazer meditação? Então é isso aqui, a gente tem que passar por todos esses processos aqui para entender efetivamente. A gente vê como a gente vive, o autor chama de tirania dos opostos. O que ele chama de tirania dos opostos? Na realidade, a gente está sentindo fortemente, a gente vê isso aqui, quando a gente começa a procurar uma sociedade teosófica ou uma outra, grupo qualquer, grupo espiritualista, que a gente está procurando alguma coisa, a gente sente que a vida está boa, o Corinthians ganhou, está tudo bom demais, mas falta alguma coisa.
está faltando alguma coisa na vida. Isso aqui está aparecendo cada vez mais fortemente. É um chamamento interior de que isso não está mais sendo, a vida não está boa, tem alguma coisa que está faltando. A gente olha o lado objetivo da vida, a ciência, a riqueza, tem muita coisa, mas internamente, se a gente observar, nós somos muito pobres, a gente não sabe sequer quem nós somos. Então, meditação são práticas para a gente se descobrir, saber o que é. Então, o homem está tentando preencher o vazio hoje com mais e mais riqueza, com mais e mais competição. Ou seja, está indo na contramão daquilo que deveria efetivamente fazer. Então, a gente vê que é um processo frustrante e, em função disso, a gente está cada vez mais cansado, mais desenergizado, com menos vontade de procurar as coisas. Aí a gente começa a procurar um Deus tradicional, e vai ver que esse Deus tradicional também não preenche, a religião convencional também não preenche essa lacuna, a moralidade da sociedade e a própria filosofia intelectual, nada disso aqui está preenchendo esse aspecto frustrante da vida da gente, que falta algo na nossa vida e a gente não encontra. E a gente vê também que a nossa vida, a gente está muito ligado no tempo. E é no tempo que tem um processo que os hindus chamam de processo de vir a ser do homem. Então a gente vai se tornar alguma coisa, gente. O vir a ser, a gente nasce como criancinha, vai crescendo, de repente vira um homem, vira uma mulher. Tem um processo de vir a ser dentro da própria vida. Alguém aqui faz esforço para você se tornar adulto? De criancinha até se tornar adulto, alguém faz algum esforço para isso? Não faz, mas tem um vir a ser natural da vida, e esse vir a ser natural da vida é o processo da vida em si. Então esse é um processo que é fundamental para que realmente o mundo exista, esse processo do vir a ser. O problema nosso é que nesse processo natural do vir a ser, a gente começa a criar um vir a ser psicológico, onde a gente abandona o fluxo natural da vida e começa a criar um outro vir a ser. A gente vai ver que isso é uma causa complicadíssima, que a gente vai gerando lixos internos em função disso aqui. Vamos falar muito sobre isso aqui. E a mente, então, criou um tempo psicológico. E esse tempo psicológico que ele pede para que o homem combata as situações criadas pelo fluxo natural do tempo. A gente vê hoje, gente, quanta gente está fazendo cirurgia plástica aqui para melhorar a coisa, para ficar mais bonito, retardar a velhice e coisa e tal. Você vê, tem um tempo biológico e tem um tempo psicológico. Quando esses dois tempos estão sincronizados, a vida é fácil, a vida é suave. Mas quando a gente vive em função desse tempo psicológico, afastando, lutando, não quero morrer, não quero ficar doente, quero mais, eu quero saúde. Então esse é o vir a ser psicológico, onde todos nós estamos engajados fortemente nele, e ele exaure todas as nossas energias, né? E quando o homem começa a perceber então que a luta contra o tempo é inútil, pode fazer quanta cirurgia plástica quiser, gente, que vai morrer, não tem como, é o natural da vida, a vida é ciclo. Mas quando ele percebe que essa luta é inútil, então o que ele faz? Então ele se submete aos caprichos do tempo e espera que o futuro traga alguma coisa melhor. Então o que nós temos para fazer na nossa vida sobre essa ótica? Tá? A gente vai ver que ou a gente luta contra o fluxo do tempo, ou a gente se submete ao fluxo do tempo. Não tem outra opção. O que vamos fazer? Ou luta, ou se submete. Mas você vai ver também que, assim como lutar contra o tempo, a submissão também é inútil. Quando a gente começa a ficar aceitar tudo também, eu sou que nem aquela hiena hard lá, vida, tristeza, tudo é ruim. Então acontece, cansa também. Então a gente vai ver que essa tirania dos opostos que a gente está falando aqui, são esses dois aspectos. Ora você luta contra, ora você se submete. Ora você luta, ora você se submete. Como é que fica uma coisa dessa? Então para a nossa mente, não
tem caminho, não sei essa luta ou essa submissão. São os dois caminhos únicos. E alternar entre os dois, fica esse círculo fechado, da hora a gente lutar e hora aceitar, hora luta e hora aceita, e esse é o lado cansativo. Então a gente fica a vida todinha nessa briga desses opostos, às vezes fica por milênios, tanto faz a gente analisar, tem reencarnação, não tem reencarnação, nessa própria vida, isso é indiferente. O fato é que a vida é dessa forma, né? Então o que a gente pode fazer então para sair dessa prisão, dessa luta que a gente tem, o que a gente pode fazer? Então aqui está falando aqui, ó, o modo de uma mente alerta. Então, quem tem uma mente alerta, não só luta, não só submete, mas fica alternando entre um e o outro. Ora eu luto, ora eu alterno, tá? Então esse é o caminho da luta, da submissão, uma mente alerta, perante os desafios da vida, tenta um, tenta outro, tenta um, tenta outro. Mas isso, gente, é um processo, como falamos agora há pouco, é frustrante. Ele é cansativo quando a gente não traz felicidade esse tipo de coisa. Então aqui nós vamos falar que existe um terceiro caminho, que não é o caminho nem da luta e nem o caminho da submissão. Existe um terceiro caminho. E esse terceiro caminho, se nós vamos descrever ele aqui, qual que é esse terceiro caminho, ele não tem como ser descrito. Ele tem que ser experienciado. Esse caminho é o caminho da meditação. Essa é a procura que nós vamos falar. Ele só é possível achar esse caminho fora da mente. A mente, gente, a gente acha que nós somos nossa mente. Nós não somos nossa mente. Nós temos pensamentos, nós não somos os pensamentos. E quando nós estamos fora desse caminho da mente, quando provoca uma interrupção do processo de pensar, mas se eu não penso, eu não existo. Existe, continua existindo sim, mas esse é o terceiro caminho, realmente está falando, que é quando você não vai nem lutar, nem se submeter, você vai ser. Esse é o caminho, aquilo que a gente quer chamar de meditação. E esse terceiro caminho, para a gente achar ele, para achar esse caminho, esse é a experiência da meditação. É realmente através desse processo, que nós vamos falar nesse curso aqui fortemente, é que a gente vai ver como fazer as práticas para achar esse caminho, para sair dessa tirania que domina a nossa vida. Então essa mente nossa, ela vai entrar num processo que o autor chama de ausência de mente. Você está e não está. O homem se liberta dos conflitos que ele está preso, porque o homem não é o espírito, o homem não é a mente, o homem é o espírito. E o espírito é o dono da mente, assim como ele é o dono das emoções, como é dono do corpo. Mas a gente se identifica de tal forma com a nossa mente, e a mente quer mais é que você se esfregue, ela quer mais é que você lute, ela quer mais é que você se submeta, luta e submeta. Nessa luta aqui a mente está viva, esse é o trabalho dela. Então a gente tem que praticar a meditação para fugir desse caminho aqui. E nesse circuito da mente, quando a gente quer mexer com algum problema, a mente não soluciona o problema. Sabe aquele ditado, quanto mais mexe, mais fede? É por aí. Você tem um problema e quer solucionar o problema no nível da mente, quanto mais mexe, mais a coisa vai piorando. Tá? Então não tem como solucionar problemas funcionando no nível da mente. O máximo que a gente faz é mudar o problema. Isso podemos fazer. Pode fazer. Se tem um problema, estão com dor de dente, dá uma marretada no teu dedo que você esquece a dor de dente. Mudou o problema de lugar. Então dá para fazer esse tipo de coisa, mas resolver um problema não vai ser com a nossa mente, vai ser realmente com os princípios superiores que todos nós temos e esquecemos que nós temos. E esse caminho é a prática da meditação. Então isso aqui é para a gente ter uma noção clara aqui, rapidinho, do que é meditação, o que a gente tem que fazer e ver que realmente é um caminho muito longo para a gente praticar. E vamos tentar entender isso aqui, então, mostrando já de cara o que não é meditação. Além daquela brincadeira lá, que não é postura, aquelas coisas lá, tá? Então, entender o que não é meditação. Tem muita confusão nesse aspecto aqui, tem realmente é complicado.
Tá? Então, meditação não é inconsciência. Meditação não é semiconsciência, onde a pessoa fica indiferente aos impactos do sentido. Ele acha que meditação é desligar todinho, de sair do mundo e não acontecer mais nada, sair do mundo. Não é inconsciência, porque se a meditação não te fazer um sujeito melhor aqui no nosso mundo, não tem sentido fazer essa prática. Então não é um estado de inconsciência, como tem gente que acha que é. Porque assim, uma ideia que a mente tem que ser retirada do processo de meditação é mal concebida. A mente tem que participar do processo, não tem que retirar, tá? Então sugerir que tem que estar com os olhos fechados, o ouvido tapado, isso aqui você fica insensível. Desliguei os sentidos, desliguei a visão, desliguei o pensamento. Pô, que meditação que é essa? O que está trazendo de bom para eu tornar uma pessoa melhor se eu entro num processo desse? Então isso também não é meditação. Meditação não é processo violento de respiração. A gente acha que meditação é pranayama. Faz parte da meditação, faz, mas não é a meditação. Não é. Tá? Então não tem processos nem de posturas também, como o celular. Também não é isso a verdadeira meditação. Isso de acordo com o Patanjali, de acordo com a Raja Yoga. Tá? Se vocês forem estudar a Hatha Yoga, de repente, esse lado é mais fundamental. Mas, falando, meditação no sentido da Raja Yoga é você realmente se tornar uma pessoa melhor aqui nesse mundo. Processos repetitivos. Tem gente que acha que pegar um mantra lá e repetir um mantra, ler, repetir um mantra, isso é meditação. Não é meditação também nesse sentido. Essa repetição de tudo, o máximo que faz é levar a pessoa num estágio quase que de inconsciência, de entorpecimento do cérebro, e a pessoa que acha que com esse entorpecimento do cérebro estou num processo de meditação. Também não está num processo de meditação. Porque na meditação a mente tem que ser sensível. A mente tem que participar, ela tem que ser sensível para perceber o que é a realidade. Existem duas realidades, não é duas realidades, uma realidade e uma irrealidade. A realidade é o mundo de Deus, a realidade é o mundo real. E tem a outra realidade que a nossa mente acha que é a realidade. É muito simples, a gente vê que isso é uma grande verdade, gente. Às vezes tem um problema seríssimo acontecendo e tem gente que acha que esse problema é um problema muito ruim. E tem outra que vive o mesmo problema e acha que aquele é a solução. Então tem uma interpretação da nossa mente do que é a realidade. Então é isso aqui. Então a gente tem que perceber o que é real e o que é irreal. E a nossa percepção da realidade ela é muito falha, a gente não consegue enxergar a realidade. O máximo que a gente vê é 3 dimensões. A gente vê o primeiro, largura e altura. O mundo tem muitas outras dimensões que a mente não percebe a existência dela. Então a gente não consegue perceber a realidade. Tá? Tem uma concepção errada também, de que é um pensamento profundo, uma reflexão prolongada sobre um tema abstrato. Vamos meditar nos mestres. Isso é reflexão. Isso pode ser até uma concentração. Vou meditar numa flor. Então não é isso aqui. Meditação também não é um profundo pensamento. Meditação é percepção, que a gente vai ver daqui a pouco. Então não é um processo de pensar também. A mente participa, a gente vai ver aqui, mas não é um processo de pensar. Porque no ato de pensar, a pessoa não sai da mente. Então o que estamos dando é enxergar a nossa mente. Nós temos que ser o espectador da nossa mente no processo de meditação. Aí estaremos meditando. Você está observando o que está acontecendo durante o processo de meditação. E a pessoa só consegue pensar sobre aquilo que ela conhece. É uma grande verdade, falar que na realidade nós somos uma coisa além da mente. A mente não entende essas coisas, a gente ainda não interiorizou esses ensinamentos. Então não é um processo de pensar, é um processo de observação.
Então, o desconhecido, que é o terceiro caminho, não é encontrado nem por pensamentos muito abstratos. Não é encontrado. A gente costuma separar, tem mente concreta, tem mente abstrata. É verdade, para efeito de estudo é verdade, mas tudo é mente. Tudo é mente. Tá? Então, meditação não é processo de pensar, não é processo de refletir, porque você está envolvido no processo do pensamento. Você está dentro da esfera do pensamento, por isso que não é um processo de pensar. O processo de pensar, você está no mundo criado, você não está se observando como espírito que é. Então você chega à falsa conclusão, que é então, já que não é pensar, então é parar de pensar. Mas também não é parada de pensar. Aí ele vem e fala, não é nem pensar e não é nem interromper os pensamentos. Mas que coisa que é? Não é nenhuma, o que é essa coisa então? Como é que a gente vai perceber o que é essa realidade? Bom, nós vamos tentar mostrar isso aqui daqui a pouco, né? A gente já falou que o pensar não te permite sair dentro do fluxo do pensamento. Enquanto você está pensando, você está na mente, você não sai. É um pensamento que entra, é outro, você não sai do fluxo do pensamento enquanto você estiver pensando. Então o que é, quando a gente fala que a mente não permite a gente sair dele? Imagina então se você não tem pensamento, como é que você sai? Então a gente vê que realmente tem muita controvérsia aí. Então pensamento, por mais que você tente, vou parar de pensar, tente, não dá, você não consegue parar de pensar. Por um processo consciente, ninguém consegue parar de pensar. Ele fala, é como dormir. Tá, vou dormir. Com essa cabeça aqui, dorme. Deixa eu ver se você dorme conscientemente. O dormir acontece. Não é você que vou dormir e dormir. Acontece. Então o pensamento também, ele não tem como ser interrompido por um esforço da própria mente. Ela não quer, ela não vai permitir a gente parar de pensar. Tá? Aí a gente acha que requer concentração sobre um tema nobre elevado. Meditação não é concentração, tá? Diz respeito a um tema particular, beleza, bondade. Meditação não é nada disso, isso é reflexão. Então meditação não é resistência, não é indulgência ao pensamento, não é nem pensar nem parar de pensar. E não é uma fuga para o nirvana. A gente acha que meditar, então, eu vou arrumar um lugarzinho lá no nirvana, vou achar, vou entrar lá no nirvana e nunca mais vou sair de lá. Que brincadeira é essa? Você tem que agir aqui, pô, e não fugir. Não tem que fugir do pau, tem que encarar o pau que é a vida, pô. Então fugir, também achar que meditação é ir para o nirvana e vou ficar no bem bom lá e largo o mundo aqui pegando fogo, também não é nada disso. Então não é uma fuga de realidade, não, se fosse não teria validade. Se a meditação não faz transformação na pessoa, não tem relevância. Tudo isso aí são coisas que a gente vê. Não é auto-hipnose, nada disso é. Tá? Pensar é só dentro do conhecido. A gente não consegue pensar naquilo que não é conhecido. Agora, se a gente não descarta essa confusão todinha aqui do que é meditação, então a gente não vai encarar efetivamente o processo de meditação. E é na meditação, quando a gente está ligado com o espírito efetivamente, que acontece as intimações do espírito, as intimações do não manifesto, as ordens. O espírito é o dono desse troço aqui que é o corpo da gente. É lá que ele vai lá e faz o que você tem que fazer, cara. Mas se a gente não entra nesse processo, então a gente não escuta realmente. Não é nada disso, não é nem vigília, nem nada disso aí como nós falamos. Depois de falar um monte de coisa que não é, vem a pergunta, então o que é meditação? O que é essa tal de meditação? É um intervalo entre duas respirações. Se a gente vê, a nossa respiração é que nem de gato. Então não dá nem tempo de ter espaço entre respirações, tá? Então quando a gente cria um espaço entre duas respirações, ou um espaço entre dois pensamentos, se você cria esse intervalo, tanto no processo de respiração quanto no processo de pensar, você começa a entrar naquilo que se chama de meditação.
Porque é a percepção que existe entre dois pensamentos, tem um intervalo. Esse intervalo ele é praticamente zero para nós, porque a gente pensa tanto que está tudo emendado. Mas tem esse intervalo aqui. Tá? Quando um pensamento cessa e o outro começa, entre os dois tem um intervalo. Então a meditação é um processo de aprender a achar esse intervalo e fazer esse intervalo gradativamente ser maior. É observar o processo do pensamento. Então a meditação é isso, não é o pensar. O pensar você está mergulhado na mente. Mas se você está observando o pensador, observando os teus pensamentos, então você está entrando no processo de meditação. Porque aí acontece um fenômeno que é muito legal, que você passa a ser testemunha e participante. O cérebro age, deixa eu falar, o cérebro age e o espírito é testemunha. Então você está observando tudo que você está fazendo no ato, no momento que você está fazendo. Então aí você está meditando, você é testemunha dos seus pensamentos. Fala, ó. Mas quando nós criamos essa dimensão na nossa mente de observar os nossos pensamentos, isso também não é da mente? De observar os pensamentos? A mente não consegue observar ela mesma. Ela é ela. Então, para observar, você tem que estar fora. É confuso a gente achar, não, eu estou observando meus pensamentos, tranquilo, eu até faço, mas não é também um processo mental? Pode confundir, mas no fundo você vai ver que no fundo você está como tentar parar de pensar. Aí eu vou observar meus pensamentos, mas é a mente que está enrolando você. E a mente ela é enroladora. Nós vamos falar mais sobre isso aqui daqui a pouco, desse processo, principalmente no curso, nós vamos entrar muito mais detalhes disso aí, tá? Mas a mente, ela tem que estar pensando e ao mesmo tempo tem que ter o observador. São duas coisas. A mente é ferramenta, o observador é realidade. Então, quando o observador consegue ver o processo de pensar, ao mesmo tempo, então essa é a meditação. Quando não tem o observador, nem a mente fazendo o que você está falando, então não está observando. No fundo, é a mente que está tentando te enrolar nesse processo. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí, tá? E esse aqui, esse simultaneamente, é muito importante, tá? Então você tem que ser testemunha da tua ação, testemunha do teu pensamento, testemunha da tua emoção, no exato momento em que ela está acontecendo. Porque se você for testemunha um segundinho depois, é processo mental. É processo mental. Não é o observador que está participando do negócio. Então tem que ser um instante. Então você tem que observar o ato de participação, testemunhar a mente em ação. Então quando você testemunha, você vê o que você está fazendo. Olha, mas esse testemunho, esse é um testemunho que a gente vai ver daqui a pouco, não é um testemunho com julgamento. Olha, você está fazendo uma cagada aí. Não, isso é a própria mente. Ele não julga, ele observa, mas não tem nada de julgamento na observação. Aí você está observando efetivamente a tua mente. Observando o movimento da mente, a gente compreende que a mente não tem solução para o problema. E a gente vê isso aqui, quando alguém está com muito problema de mental, para onde ele vai? Ele vai para um psicólogo. Alguém que está fora do problema dele vai enxergar, senão ele não enxerga quando ele está tão envolvido. Então, no fundo, meditação, a gente vai ver que isso aqui no curso, meditação é a psicologia mais profunda que tem, é a meditação. A gente vai ver que o Freud, ele entrou até o nível do subconsciente. Aí depois a gente vai ver que o Jung, além do subconsciente, ele entrou no inconsciente coletivo. Aí você vai ver que na realidade no processo de meditação você vai além do inconsciente coletivo. É lá que você vai achar solução para os problemas. Oi? É por isso que a psicologia se desenvolveu, porque você foi para o resultado, deve ser por isso. Por aí, tá? Mas eu não quero entrar muito nessa questão, não vou conseguir muito longe, mas no curso nós vamos entrar muito profundamente em cada um desses aspectos, tá? Só quero mostrar hoje qual que é o aspecto amplo da meditação para a gente ver quanto que esse problema é urgente na nossa vida, tá?
Então a gente vê que no budismo, começa observando a respiração, passa por observar o corpo, observar as sensações, observar o pensamento, observar ideais e aspirações. Então o próprio budismo ensina esse tipo de coisa aqui. E essa observação tem 2 pontos fundamentais. O primeiro é pegar o que está dentro da mente e realmente trazer aquilo ao consciente, perceber o que existe dentro da mente. Gente, tem cada sujeira dentro da gente, é brincadeira. E esse processo de meditação é trazer essas sujeiras tudo à tona, resolver tudo aquilo que a gente não resolveu e deixou inacabado. Nós vamos ter que resolver isso no processo da meditação. Mas não é esse esvaziamento, não é só ele, né? Não é só expor o conteúdo, é expor e esvaziar o conteúdo. Então nós vamos ter que fazer durante o processo de meditação o esvaziamento total da nossa mente. Tem que pegar aqui, como se fala, tem que pegar o nosso Winchester aqui e formatar ele e começar de novo. Não é bem isso, tá? Na realidade tem que acabar com aquilo que a gente chama de lixos psicológicos que a gente cria em torno de um fato, e a gente cria um monte de versões, um monte de lixo, isso está tudo dentro. Então no processo da meditação nós vamos trazer isso à tona e vamos limpar tudo isso. Então esse é o trabalho da meditação real. Então exige muita força para fazer ele. Gente, que quando a gente começa a trazer os dinossauros que tem aqui dentro, e começa a observar esses dinossauros que tem aqui dentro, e começa a limpar eles um a um, tem que ter muita força, senão não faz. Tá? Vamos lá. Então, funcionando no plano da mente, a gente não resolve. Já fala, não, ele tem que ir numa fonte além da mente para resolver. Quando eu falei, tem alguém que observa, tem alguém que é o dono da mente. Quando a gente fala isso aqui, então, que religião é a solução. Religião não é a solução. Religião você continua na periferia, continua no mesmo plano. Mas quando você fala na vida espiritual, não na religião, você sai da dimensão do pensamento e outras dimensões, então realmente mudam um pouco. Então vida espiritual é isso aqui, gente, é uma mutação psicológica. É aquela, quando a gente estuda a evolução de acordo com Darwin, a gente só vê a evolução linearmente acontecendo, mas tem certos degraus na evolução que ocorre uma mutação, e essa mutação psicológica ela é exigida para que a gente faça uma transformação total dentro da gente. Tem que mudar tudo. E a gente vê isso aqui nos estudos da teosofia, que tem primeira raça, segunda raça, a terceira raça, a quarta, a quinta raça. Você vai ver que cada mudança dessa aqui é uma mutação psicológica que acontece onde nós vamos mais e mais mergulhando, né, nesses processos da nossa consciência. Vamos entendendo, porque ela se abre para o impacto do inconsciente, inclusive do inconsciente universal. É a primeira fase da meditação, é a descida. Só acontece isso aqui quando o subconsciente ou inconsciente pessoal foi limpado. Então você tem que limpar realmente todas aquelas coisas sujas que estão dentro da... Ou limpa também, tem que limpar tudo aquilo que a gente criou, não o fato real, ou a parte psicológica que envolveu uma determinada ação, a gente tem que trabalhar todas elas. Então tem uma natureza tripla tem que ser feita durante a meditação. Nós temos que cuidar do nosso consciente, nós temos que cuidar do nosso subconsciente, inclusive temos que cuidar do nosso inconsciente. Então você vê, gente, que de acordo com o Patanjali, de acordo com o Rohit Mehta, é um trabalho realmente muito grande a gente trabalhar nisso aí tudo, né? Então tem que haver uma mudança no funcionamento do cérebro, nos nossos hábitos, no funcionamento da mente. São os 3 fatores principais que ocorrem para quem leva a meditação a sério, como ela deve ser levada. A gente acha que mente e cérebro é a mesma coisa. Para quem estuda teosofia, a gente sabe que o cérebro é do corpo físico e a mente, na realidade, é uma outra dimensão. Na realidade, a mente não fica no cérebro. Então, para comparar isso aqui, a mente é uma estação de rádio e o cérebro é um aparelho de rádio.
Então o aparelho de rádio pode captar tudo que a estação manda, ou pode não captar. Ou pode ter uma interferência, está com tudo claro, você não capta nada. Então mente é uma coisa, cérebro é outra. Isso aqui a gente tem que ter isso muito fortemente para a gente entender. O cérebro faz parte do corpo físico. E o cérebro, ele pode perder muitas transmissões que a mente está mandando. Nem estou falando do além da mente, ainda estou falando da mente, tá? Então o cérebro tem dois componentes. Todos nós temos dois componentes no nosso cérebro. Um velho e um novo. O cérebro velho nosso é herança nossa de quando a nossa consciência passou pelo reino animal, passou pelo reino vegetal. Então todo aquele processo anterior de evolução da consciência, tudo isso faz parte do cérebro velho nosso. E o cérebro novo é o córtex. Então esse córtex ele foi criado quando nós entramos na evolução humana. Então temos um cérebro novo e um cérebro velho. Agora o cérebro novo ele é novinho. E o cérebro velho ele é muito antigo. Muito antigo. E nós temos os dois, tá? Esse novo é uma criança. E ele tem que crescer muito ainda através de ajustamento e adaptação. Então vamos falar do cérebro, que é a ponte entre o nosso corpo e a nossa mente. A ponte é o nosso cérebro. Então se o cérebro não for muito bom, meditação não vai dar certo. Então o cérebro tem que ser preparado para a meditação, tá? E o cérebro recebe informações de dois lados: dos órgãos dos sentidos, da visão, do tato, do olfato, do sabor. Ele recebe os relatórios dos sentidos. Ele pega, emite instrução para o corpo em função dos impulsos que ele recebe dos sentidos, tá? Ele processa os relatórios do sentido e transforma aquilo em percepção. Então, quente, frio, é o cérebro que vê essas coisas. Ele transforma, então, a percepção, o sentido, ele transforma numa determinada percepção. Então, o cérebro é o ponte entre o corpo e a mente, que ele transmite as informações para a mente. Então, o cérebro percebe quente, frio, vermelho, verde, alto, coisa e tal, transforma aquilo em percepção e manda para a mente. A mente não é o cérebro, a mente está além do cérebro. E nessa ponte que existe entre o cérebro e a mente, chegam também as instruções da mente para o cérebro. Então, por isso que o cérebro é a ponte lá. E a gente processa milhões de informações por segundo. A maior parte das informações é tratada no próprio nível dos sentidos. É dito que apenas uma pequena centena desses relatórios dos sentidos chegam realmente até o cérebro. O negócio que está aqui, você tira a mão, coisa e tal, você nem pensou, foi. Os próprios sentidos tratam disso aí. Agora essa ponte, ela precisa ser reforçada. Porque é conhecido, isso, os cientistas afirmam que 90% do nosso cérebro não é utilizado. A gente utiliza 10% só do cérebro. E nós temos que resgatar esses outros 90% de capacidade do cérebro para que a gente tenha efetivamente essa percepção maior aqui. E é aqui que a mente enfrenta os desafios da vida, principalmente a mente que, a natureza psicológica, é a mente que enfrenta. E ela recebe as percepções do cérebro. A gente fala aqui, a grande maioria não faz distinção entre mente e cérebro e fala que isso é uma coisa só, são coisas distintas. Um outro exemplo é isso aqui: o cérebro é um instrumento e a mente é o executante da música. Então, para me dar um piano legal pra caramba, se eu for tocar ali não vai sair nada, eu não sei tocar esse negócio. Então, o cérebro é o instrumento. Tá? E a mente é o executante. Então eu não aprendi a tocar. Agora, se você sabe tocar também e recebe um piano todo desafinado, também não vai funcionar. Então você vê que essa é a comparação que a gente tem que fazer. A pergunta que a gente faz é que a capacidade do cérebro pode ser aumentada? Pode sair desses 10% que a gente usa e chegar até 20%, 30% e aumentar a capacidade do cérebro voluntariamente. A gente pode fazer isso?
É isso aqui, ó. Essa evolução exige uma transformação tanto da mente como do cérebro. Isso faz parte da meditação, faz parte do processo de Raja Yoga, esse processo de aumentar a capacidade do cérebro. Oi? O que significa Raja Yoga? Hã? Traduzindo, o que significa Raja Yoga? Yoga real. Yoga? Real. Real. Raja é real. No sentido então de ver o real, É. atingir o real. É. Não, vamos dizer, é a yoga mais profunda que tem. Vamos falar, é o rei das yogas. Tem diversas formas diferentes da yoga. A Raja Yoga é o rei de todas as yogas, porque ele trata de tudo. Se você pega Jnana Yoga, só fala sobre mente. O Raja Yoga não ainda fala sobre mente, sobre percepção, sobre espírito, que é em todos os níveis. Então, o yoga real é yoga do Patanjali. Tá? Então, aqui, ó, o nosso cérebro animal ele é maior do que o cérebro superior, que é o nosso cérebro novo. Tá? Porque tem um desequilíbrio entre os dois. O cérebro animal nosso é maior do que o cérebro novo, que é o córtex cerebral. Tá? O córtex, ele está engajado no crescimento do intelecto, mas ele não tem como viver dependendo sem a pressão daquele nossa parte do cérebro animal. Nos cursos que eu dou aquele exemplo aqui. Cara, tem uma cobra aqui. Oh, essa cobra aqui é bonita. Será que ela é venenosa? Não é venenosa? Essa é a mente nova trabalhando. Cara, você tem que sair correndo dali, você não tem que analisar a situação. Então tem hora que é o cérebro velho que tem que agir. E tem hora que é o cérebro novo que tem que agir. Então tem que achar um equilíbrio entre os dois. Tá? Tem hora que você tem que ser animal na atividade. E tem hora que você tem que ser racional. Então tem que achar um equilíbrio nisso aqui, que é realmente o que está na yoga. A gente não pode descartar isso aqui. A gente precisa que essas duas partes nossas trabalhem em perfeita harmonia para que efetivamente nós sejamos pessoas mais completas. E agora a gente está no limiar de uma nova existência dimensional. A gente fala que nós estamos no final já da quinta raça. Nós vamos entrar numa sexta raça, numa raça mais espiritual. Então, é preciso algumas experiências, um caminho além da mente, se a gente quer resolver nossos problemas psicológicos. E essa ponte tem que ser reforçada. Essa ponte entre o corpo e a mente, ela tem que ser reforçada. Se ela não for reforçada, quando a gente começar realmente a usar muito nossa parte abstrata da mente, usar muito o nosso aspecto búdico, a quantidade de informação que vai vir do espírito para a matéria é tão grande que a ponte simplesmente não vai aguentar o peso. Então tem que ser reforçada. Tá? Então tem que aumentar esse processo. É necessidade do homem hoje. Sem esse aumento cerebral, a gente não vai conseguir efetivamente fazer o processo da yoga como ele deve ser feito. Então tem que melhorar essa energia. O cérebro renova a eficiência com descanso. Agora o cérebro não é como um músculo, o cérebro não cansa, o cérebro funciona com reações químicas. Agora, os músculos e os nervos não, a gente deixa os nossos nervos com tanta tensão que é dor na coluna, é dor na cabeça, é dor em tudo quanto é lugar, tanta tensão que a gente vive. E quando é que a gente consegue diminuir a tensão sobre os nossos nervos? Quando o cérebro está numa boa, tranquilo, em paz. Ele em si não precisa de muito descanso não, mas o sistema nervoso precisa. A gente irrita demais. Tá? Então, uma forma de relaxar o cérebro é o sono. A gente dorme, relaxa, o corpo descansa. É assim. Mas você pode dormir toda hora? Não. Às vezes você está trabalhando lá, está com os nervos a 1000 por hora, vou tirar uma sonequinha para descansar o meu cérebro. Não dá, né? Então tem hora que dá e tem hora que não dá. E outro aspecto também, nem sempre a gente acorda revigorado do sono. A gente tem tantos sonhos, quando não são pesadelos, que a gente dorme e parece que acorda mais cansado que foi dormir. Isso aqui é tema de outro curso, eu não vou entrar muito no sono, mas normalmente os sonhos são ocasionados por a gente, durante a vigília,
tinha que ter feito alguma percepção completa de uma determinada ação. Quando a percepção é incompleta, não completou aquilo que você tinha que fazer, normalmente você tem sonho durante, lá depois, sobre esse tempo que ficou incompleto. Quando um processo é levado a cabo, não gera sonho. Então, normalmente, o sonho é oriundo desse tipo de coisa. A nossa percepção, a nossa ação, que deveria ser tomada até a última consequência, não foi. Então, isso aqui vem do sonho, né? Então, a gente, quando a imperfeição do cérebro, acontece aqui, qualquer imperfeição não atende às instruções da mente. Então, tensão. Tem que descansar, para não emitir novas ordens, que se o cérebro está relaxado, não emite ordens para os nervos, e os nervos também relaxam, tá? Agora, o nosso sistema nervoso, ele tem duas partes. Nós temos uma parte que é chamada de automática ou involuntária e involuntária. Então, quando a gente pega a nossa parte involuntária, mesmo quando você dorme, o coração continua batendo, o pulmão continua respirando, toda essa parte involuntária, os nervos estão trabalhando do mesmo jeito. E essa parte não tem descanso. E não precisa. O que precisa de descanso é a nossa parte voluntária. É essa que precisa de descanso. Porque ele fala aqui dessa parte voluntária, tem uma parte que é chamada simpática e outra parte chamada parasimpática. Uma parte dele, que é o simpático, um estimula e o outro retarda. Então, o próprio sistema, nesse sistema de estimular e retardar, então ele próprio mantém o descanso normalmente, sem muita dificuldade. O problema é o nosso aspecto, aquele que não é aquele que é voluntário mesmo, né? Então, esse que é o nosso voluntário, os nervos estão sempre prontos para responder o que o cérebro quer fazer. Vai fumar, vai fazer aquilo, vai trabalhar, vai cuidar daquilo. Então os nervos estão sempre tensos. Então é esse que precisa de descanso. Aí tem gente que acha que esse descanso é o cigarro, é maconha, é álcool, cocaína. Não é. Isso não gera relaxamento. Não gera. Isso gera o que ele chama de torpor. Torpor e relaxamento não é a mesma coisa. O exemplo que ele dá para observar isso aqui é observar um cachorro e um gato relaxando. Está relaxando, às vezes parece até dormindo. Se você dá uma perto dele, ele já responde imediato. Então ele está relaxado, mas está pronto para a ação. Agora, quem toma a maconha, o cigarro ou o álcool causa aquele torpor, você não tem nem força para agir. Pode chegar num tapa aqui dele e nem reage. Então tem diferença entre relaxamento e torpor. Então essas coisas não levam a nada, né? Não é isso. Tá? Quando passa o efeito da droga, ela está subjugada por tensões, menos vitalidade, pior do que estava antes. Então esforço consciente em relaxar só vai gerar mais tensão. Eu vou relaxar então. Você começa, vou relaxar, você fica mais nervoso que você estava. Então não é assim, é aquele negócio de dormir, é um processo natural. Tá? Mas o que a gente pode fazer é criar condição para o relaxamento acontecer. Criar condições, você pode diminuir o fluxo de pensamento, pranayama, respiração, observar a respiração. Então você faz algumas coisas que o relaxamento vem e acontece. Tá? A respiração é isso aqui. Ela tem muito a ver com o relaxamento do cérebro. Gente, observar a respiração, diminuir o fluxo da respiração, prender a respiração durante alguns instantes. No curso nós vamos falar sobre técnicas para isso. Hoje aqui não vou falar. Mas tem muitas coisas aqui que a gente fala. Se a gente observa a nossa respiração por 5 ou 10 minutos, a gente relaxa. Então a gente relaxa. Então precisa aprender a fazer isso aqui. Para revitalizar o cérebro, para pranayama é fundamental. É a observação, é a respiração. É esse intervalo entre inalar, exalar, respirar profundamente, parar. Tudo isso faz parte desse processo. Mas recomenda-se um pranayama simples, que tem pranayamas complicadíssimos. Então com o nariz, abre o outro, faz uma coisa e tal. É complicado. Então o autor recomenda fazer um processo bem simples para induzir o relaxamento só. Uma outra maneira de você relaxar
e não ficar entorpecido, é seguir o princípio da percepção sem atenção. O que é percepção sem atenção? É você estar vendo um pôr do sol maravilhoso, lindo, e não deixar a mente interferir. Você vê, você está no agora, você está presente. Então você tem uma percepção sem atenção. Então você está ligado, você está vindo, está lindo, está vivendo, mas você não está vendo se é vermelho, se é verde, se é isso, se é aquilo, que aí a mente entrou no processo. Então esse processo de percepção sem atenção, ele também leva ao relaxamento. Tá? O cérebro fica hibernando quando você entra nesse processo de percepção, quando você fica realmente maravilhado com uma determinada situação, sem pensar a respeito. Claro que isso aqui, ó, a gente não pode ser muito longo, não. 30 minutos nesse processo, acabou tudo quanto é cansaço mental, você entrou numa fase de relaxamento. Agora vamos aprender como é que a gente libera a energia, então. Porque nós falamos que para fazer tudo isso precisa de energia. Então como é que a gente libera essa energia? O processo normal, a energia que a gente fala é a energia do Sol, a energia chamada prana. Essa energia tem que circular, tem que botar ela para circular fortemente para que a gente seja saudável. Tá? Então tem dois canais ao lado da coluna vertebral. Quem conhece aquela figura do caduceu, vê que tem um canal chama Ida e outro chama Pingala. Então é nesses dois canais, Ida e Pingala, que circula o prana. E no centro dos dois tem um canal chamado Sushumna, que é o canal mais grosso. Esse canal grosso está entupido. Ele está entupido porque na base da espinha está bloqueado por Kundalini, que é outra energia, não é a energia do prana, é a energia do Kundalini. Ela está presa aqui e não deixa essa energia subir esse conduto maior que é chamado Sushumna. Ele só sobe o prana por Ida e por Pingala. Tá? Quando o Kundalini é despertado, então esse tampão que tem aqui no chakra básico, ele é aberto e a energia do prana passa a circular também para o Sushumna. Então começa a subir também. Então você desperta a Kundalini e começa a subir a energia da Kundalini para ela também. Ela se precipita aqui do chakra básico e vai tentar chegar até aqui em cima no chakra coronário. Tá? Então Kundalini é feminino, Kundalini é Shakti. E a energia que está aqui na mente, que está aqui em cima, essa energia é chamada de Shiva, e essa é a energia masculina. Então, a energia masculina que está aqui no processo da meditação, quando você começa a abrir aqui, então a energia feminina, que é da Kundalini, começa a subir aqui até chegar aqui em cima. Então esse é o processo de recuperação de energia. Então Shiva é o aspecto masculino e a Shakti é o aspecto feminino. Quando essas duas energias, quando aqui consegue pegar essa energia daqui e trazer até aqui, é que acontece a integração e essa energia então vai para o nosso cérebro e chega. O que a gente faz com essa energia aqui hoje? Quando a gente começa a ameaçar subir essa energia aqui, o que a gente degenera essa energia nos chakras inferiores e não permite que essa energia venha até aqui em cima. Então um processo de aprendizado aqui, ó, quando a nossa consciência, que é integração interior, exige que o aspecto masculino também receba a energia feminina lá no cérebro. No funcionamento do cérebro, a qualidade dele é masculina, é agressivo, é competitivo. É assim que o cérebro funciona hoje, porque ele é essencialmente masculino, inclusive nas mulheres, não é só nos homens não. O cérebro em si ele é excessivamente masculino. Se ele é orientado para tendências masculinas, esse vai ser o colorido. Como as mulheres já têm uma tendência um pouco mais emocional, então talvez esse colorido da competição já não seja tão forte. Tá? Então é importante que o cérebro seja energizado pelas qualidades femininas. Então o cérebro masculino ele é muito assimétrico, ele é assim, ele é especializado, ele é competitivo, e é assim que ele funciona. E se a gente usar os 90% ocioso do cérebro,
Para usar esses 90 que a gente usa, precisa de muita energia, senão não tem como usar. E para usar ele, então, Kundalini é a resposta. É despertar a Kundalini e levar essa energia todinha aqui para cima para que o cérebro possa funcionar dentro dos seus 90%, 100%. Agora, isso aí tem muita gente que ensina a fazer isso aí. Principalmente o Tantra e o Hatha Yoga são especializados nesse tipo de despertar prematuro da Kundalini. A Kundalini não tem que ser despertada prematuramente, tem a hora certa, tá? Isso aqui apavora as pessoas, e com razão, tá? É um despertar forçado da Kundalini. Porque o que acontece é o seguinte, gente. Quando você começa a deixar essa energia subir, o que acontece? Essa energia vai ativando os chakras, um depois do outro, ela vai ativando e gera tudo aquilo que a gente chama de psiquismo. Então, o despertar correto da Kundalini é quando ela começa a subir, é não deixar ativar os chakras, é deixar ela ir direto aqui em cima. Quando ela chega aqui em cima, que o masculino e o feminino são purificados, os dois juntos, quando ela começa a voltar, aí ela volta energizando chakra por chakra, mas essa energia agora é uma energia pura, a energia que foi o feminino e o masculino virou uma energia só. Então, a subida da Kundalini, fazer o despertamento dos chakras, leva ao psiquismo. Então, a técnica correta é não ativar chakra, é levar a energia direto para cima, e não esse despertar forçado que é feito no Tantra e no Hatha Yoga. Então isso aumenta, quem pratica o Tantra, o Hatha, você vê que na realidade não só aumenta esse psiquismo, como a vontade de comida, de sexo, aumenta muito quem faz essas práticas, quando deixa essa energia ir subindo e ativando os chakras fora da hora. Tem risco, tem muito risco nesse processo todinho, tá? Então, na realidade, sem a fundação espiritual apropriada, o despertar da Kundalini pode ser perigoso. Então, tem que ter uma base por trás disso. A Raja Yoga, gente, tem uma longa preparação antes de fazer a ativação dessa energia. Então, aí não tem risco, tá? Então, tem que procurar um método espontâneo de despertar a Kundalini. Como despertar essa Kundalini naturalmente, tá? Porque libertado prematuramente é psiquismo, tá? Libertado de forma correta é uma nova dimensão de vida. Então tem que achar a jeita certa para achar uma vida saudável nisso aí. Então qual que é o método espontâneo de liberar a Kundalini? Como é que a gente trilha? Que método que a gente faz para fazer isso aí? Palavra-chave. Fazer isso aí. Essa aqui, ó. Alegria. Alegria na vida espiritual. É através da alegria que vai haver o despertamento natural dessa subida dos chakras. Agora, ensinar para a gente que aspirante espiritual é sofrimento, tem que ser purificado, você tem que se atormentar, tem que se açoitar, ensinar um monte de baboseira para a gente, tá? E levou à prática religiosa do masoquismo, do sadismo. A gente não vê essas religiões mostrar alegria como sendo o caminho correto. Não, você tem que se mortificar, você tem que se sujeitar, tem que largar de tudo. Você não pode ter sexo, você não pode ter nada, você não pode fazer mais nada, senão você não chega no espírito. Ensinaram isso pra gente, a gente acredita, tá? Mas quando a gente volta a atenção para os santos reais, os santos só falam em alegria, em prazer. Você não vê o Cristo falar de coisa de mortificação. O Buda tentou o caminho da mortificação, depois viu que era perda de tempo. Depois que ele viu que era perda de tempo, ele mudou totalmente. Então não é mortificação, tá? Então Deus não está longe do homem. Deus caminha com a gente à medida que a gente entra na senda do espiritual. Deus vai junto com a gente. Se Deus está junto com a gente, como é que pode ter dor e sofrimento se Deus está junto com a gente? Só tem dor e sofrimento quando Deus não está junto com a gente. Então, se Ele está junto nessas práticas aqui, a gente vai ver que a alegria é o caminho.
se o bem-amado está tempo junto com o amante na jornada, vai dizer que a jornada é longa? Não tem jornada, ele está com você, tá? Então Deus criou o universo por amor. Como é que alguma coisa que não seja alegria nesse mundo, que não seja por Deus? Então essa união, o Shakti, com o Shiva aqui, ó, é festa, é alegria. E onde não cabe nada que seja forçado ou violento. Então isso aqui, feminino e masculino, o masculino conquista o feminino com amor, com carinho, com alegria, e não na porrada, não é por aí. Tá? Então tem que ser despertada gentilmente, através da alegria nesse processo. Em momentos de felicidade, a gente não sabe, não percebe, mas nos momentos de felicidade, a gente libera um pouquinho de Kundalini. E não sabe que está liberando. Mas é isso que está acontecendo nesses momentos de felicidade. O problema é o seguinte, é que nesses momentos de felicidade, a gente libera um pouquinho dessa energia, e o que a gente faz com essa energia? Consome ela no prazer, não deixa ela subir. Então a gente tem que aprender a liberar essa energia e não consumi-la no prazer, deixar subir. Esse é o caminho que ele está ensinando aqui. Se em momentos de felicidade a gente libera quantidades pequenas, a gente conclui que dá para liberar com muita alegria, dá para liberar muito Kundalini. Então a alegria é o caminho, tá? E o homem libera Kundalini de um modo espontâneo, ele começa o processo da individuação e sai da mediocridade. Quando ele começa a fazer isso conscientemente. Deixa eu falar mais um pouco. Estou falando rapidinho, que eu tenho que chegar em live 70 aqui, mas não, já vi que não vai dar. Mas vamos falar o que der, depois se alguém ver que isso aqui é uma prática que vale a pena. Eu, sinceramente, acho que isso aqui é a razão de ser da gente na vida. Então eu recomendo que depois vocês venham com o curso completo, que eu não vou falar isso aqui em 1h30, vai ser um curso de 20 horas, onde nós vamos falar detalhadamente sobre tudo isso que nós estamos falando aqui agora, que é simplesmente uma pincelada atrás desse problema todinho. Esse curso vai começar em 19 de março. Tá? Então os órgãos dos sentidos é a janela para fora nossa. A gente tem que reeducar os sentidos. Tem que começar tudo novo, tem que reeducar os sentidos. Entender que os nossos 5 sentidos são limitados, têm limite. A gente não consegue enxergar uma certa distância, por mais que a ciência ajude. Óculos, luneta, binóculo, hoje a gente tem telefone, celular, a gente aumentou muito o poder do nosso sentido, mas mesmo assim eles são limitados. Tá? Então existe uma série de exercícios para melhorar os nossos órgãos dos sentidos. Isso faz parte do processo, não é a meditação, mas faz parte do processo. Tá? E é pelo prazer que a gente vai liberar energia. Essa experiência do prazer, ela fornece energia e vitalidade através do prazer. Então a gente vê sempre que a dor, ela exaure a energia, e o prazer libera a energia. Tá? E para despertar a Kundalini é o prazer que tem que ser explorado, não é a dor. Mortificar não vai resolver coisa nenhuma, é aumentar o prazer. Tá? Não ter desejos, como muita religião prega aí, errado. Pode ter desejo sem problema nenhum. O problema é não prender o desejo. Deixa o desejo vir, realiza o desejo e deixa o desejo embora. Tá? Então não é o desejo que é errado, é transformar o desejo em anelo. Então eu quero que ele repita mais. Nossa, eu gostei dessa experiência, eu quero mais, quero mais, quero mais. Mente interferiu no processo. A repetição é interferência na mente. Então não é isso aqui. Então a gente pode ter desejo sim. Então yoga não é matar os pensamentos e desejos. Deixa eles acontecerem naturalmente. Então desejo e pensamento não tem que parar. Deixa. Só não nos prenda. Entendeu? O prender ele que é o problema. Então quando a gente não dá continuidade ao desejo, não dá continuidade ao pensamento, assim como eles vieram, eles vão. Solta. O que mais a gente vai falar? Então prazer sem continuidade libera essa energia. O que é o prazer sem continuidade? É
chegar no máximo do prazer e não tentar segurar ele entre os dedos, é que nem areia, ele vai fugir dos dedos. Então, prazer sem continuidade. Tenha o máximo de prazer que você possa ter naquele exato momento que está acontecendo. Acabou, vai embora. Então, é sem continuidade, libera essa energia. E dar continuidade ao prazer é gozar. É pegar, vamos falar aqui, tem que entrar no Tantra mesmo. O Tantra é a melhor escola para isso aqui, quando ele fala o sexo tântrico. Como é que é o sexo tântrico? O cara e a mulher sentam do lado lá, sem contato físico, e um observa o outro observa um. Aquela sensação de prazer, de observação vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O que acontece normalmente no ato sexual? A mulher chega no orgasmo, o homem ejacula e o nível de energia é exausto. A energia foi dissipada indevidamente, ou foi dissipada aqui embaixo. Então o ensinamento fala isso aqui, é manter esse nível de prazer, esse nível de excitação, manter ele o máximo que você puder, sem descarregar a energia nos chakras inferiores. Esse é o processo que ele está falando. Então não pode haver o gozo, porque quem goza é o cérebro, é a mente que goza. O espírito quer que você mantenha esse nível de prazer em alto nível. Se a pessoa sente intenso prazer a respeito de qualquer coisa e consegue refrear o gozo, consegue refrear isso aqui, a intensidade do prazer vai aumentando, 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 até chegar à bem-aventurança e êxtase. Essa aqui é a base do Tantra. Acontece que o Tantra foi totalmente desvirtuado e foi levado para o lado de prazer sexual mesmo, de explorar e tudo mais. Mas esse é o lado que é ensinado. Que quando tem um gozo com indulgência, é aquele onde houve o orgasmo, onde houve aquela coisa. Eu estou dando o sexo como exemplo, mas não é só no sexo não, tá, gente? Pode ser em qualquer outra coisa que dê prazer. Então, quando a gente tem a indulgência, isso aqui vira excitação exaustiva. Estou cansado, vira um para um lado, vira o outro para o outro lado, aí acabou, porque a energia foi toda dissipada e não serviu para elevar essa energia aqui. Então, quando a gente não tem mais energia nenhuma, é que eu já estou satisfeito. Não preciso mais. Não resolveu nada nesse processo. Nada. Então, isso aqui é um exemplo forte, o exemplo sexual, mas pode ser na leitura de um livro. Uma leitura de um livro lindo, quando você entra dentro dele, vê o que está escrito por trás dele, você mantém aquela energia que você está comungando com o que está ali, mantém aquele nível de energia alta, você está liberando a Kundalini. Quando você vê uma música lindíssima, um pôr do sol belíssimo, e vê, entra naquilo, aquilo eleva a tua energia, e você não deixa esse nível de energia cair. Esse é o processo que o autor está ensinando que tem que ser feito. Deixar uma experiência quando ela está no auge, sem indulgência, sem gozo. Então isso aqui só consegue fazer isso quem tem muita intensidade, para não deixar que degenere realmente essa energia e ela vai embora. Nessa intensidade, quando esse nível de energia está muito forte, você não deixa ela descarregar nos chakras inferiores, Shiva e Shakti são induzidos para um se aproximar do outro. Esse nível de energia tem que estar muito alto, o nível de alegria, o nível de prazer tem que estar muito alto, sem essa indulgência que degenera nos chakras inferiores. Aí Shiva e Shakti, Shiva é masculino, atrai a feminina e eles chegam lá. Então, ouvir música, ler um livro, tudo isso aqui é outra coisa que pode tornar-se sensual quando o pensamento entra. Então, tudo isso aqui é o pensamento que entra. O cara que goza é a mente. Então, quando a mente interfere no processo, não acontece essa elevação. Tá?
Então esse gozo sem indulgência é o gozo sem aquele que goza, e aquele que goza é a mente. Então esse é um ensinamento para recuperar essa energia. Depois da união de Shiva com Shakti, essa energia está disponível para o cérebro, e depois que chegou lá, é que ela vai descer e vai ativar chakra após chakra na descida e não na subida. No fluxo de subida ele toca, mas não para. Os chakras são estimulados, né? Mas não são ativados. Eles vão ser ativados quando a energia desce, porque encontrou o masculino e o feminino, e a energia que desce é uma energia pura, tá? E aí ela ativa os chakras nesse processo todinho aqui. No Hatha Yoga, né, o Kundalini vai parando em cada chakra e gera o psiquismo. E a prática aqui é não parar, é manter um nível de prazer, de alegria tão alto para que ele suba e não pare, tá? A pessoa pode escolher um objeto de predileção, pode ser música, pintura, qualquer coisa. Por meia hora você pratica esse gozo sem indulgência. Isso é a prática para o despertar natural da Kundalini. Aquele que goza não permite que a experiência, não permite que termine essa experiência, né? Ele exige mais experiência. Sem aquele que goza, que é a mente, a experiência completa. Entre os chakras e Shiva, a fusão é possível, e o cérebro é ativado, o despertar da Kundalini, energia masculina no ápice, atrai a feminina, a união é perfeita, é o casamento de Shiva com Shakti, tá? Agora a gente fala, como usar essa técnica aqui, se eu não tenho momento de prazer? Eu estou muito velho, estou desenergizado, coisa e tal, eu já não tenho prazer, então eu não consigo fazer esse tipo de coisa mais. Como é que eu faço isso numa situação dessa então? Ele fala que você pode recuperar eventos passados da tua memória, de alegria, na memória, e baseado naquilo que está lá, você pode relembrar tudo isso aqui, usar essa mesma técnica de manter um nível de alegria, mesmo assim você não está sem alegria no momento. É outra forma de fazer isso aqui para quem está sem alegria. Outra forma, só para não me perder aqui, tá? Outra forma de fazer isso aqui também é através da imaginação. Você pode imaginar aquilo que te dá alegria, mesmo que não esteja ao teu lado. Você pode usar a tua imaginação, e usando a tua imaginação você cria essa energia de alegria. Pois não, vamos falar. Então isso quer dizer que ser talvez não com exagero. Então isso quer dizer que ser um pouco saudosista é bom. Depende, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Aquele que vive no passado é péssimo. Mas as coisas boas. Mas quando você vai fazer uma prática para produzir alegria, se a alegria para você vem do passado, é positivo. Aquilo foi bom, né? Mas por outro lado, se você vive no passado, principalmente quando a gente vive no passado, a gente vive naquele passado ruim. Ódio, raiva, aquelas coisas que a gente está sempre voltando na gente. É péssimo. Então viver no passado é muito ruim, não é bom. Viver no presente é que é o bom. Mas se o presente está sem momentos de alegria, que você pode utilizar o passado para aumentar o teu nível de prazer. Aqueles momentos bons, seria isso? A questão do... Aqueles momentos bons. Aqueles momentos bons. Tá? Então isso aqui a gente pode usar a imaginação e pode usar a memória para esse processo todinho também. E essa energia tem que ser daquele jeito, tem que ser guiada para cima, senão ela dissipa, tá? Então, tem agora uma outra coisa que tem que ser praticada junto. Não é só liberar energia, é liberar energia, mas por outro lado tem que praticar pranayama também, que é o pranayama que vai fazer essa energia subir. Por isso que no curso a gente vai entrar nas práticas que vai mostrar como fazer isso aqui. Hoje eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui não, tá? Então, sem o influxo dessa Kundalini, o cérebro funciona só no aspecto masculino. O cérebro Kundalini, não tem alegria na vida, já não tem Kundalini, então o cérebro funciona só com a energia masculina dele. E quando o feminino encontra o masculino, tem a fusão do negativo e o positivo, então surge a revitalização do cérebro, surge o rejuvenescimento do corpo. Como irá, isso aqui é melhor do que operação plástica, tá? Rejuvenescimento do corpo, até para isso é bom, tá? Essa parte aqui eu nem vou falar muito,
Eu queria chegar numa parte que é importante, já são 9h35, eu não vou conseguir chegar onde eu quero não, tá? Mas é o seguinte, o cérebro velho é uma existência animal, muito emoção, e o cérebro novo é o racional, tá? O relacionamento entre os dois está bagunçado. Então a gente precisa organizar o nosso cérebro, organizá-lo para que haja equilíbrio entre o cérebro novo e o cérebro velho, tá? Então falar que você pega um animal que tem fome, o animal que tem fome, você tem que dar comida para ele, fica doido. Ele só tem o cérebro animal. Então ele quer comer naquela hora. Agora nós não, o homem quando tem fome, nós temos o cérebro racional, o estômago, dá uma seguradinha aí, vai, agora não dá. Então você tem um cérebro novo, e isso aqui é o córtex, ele é um moderador, ele calcula e depois age, tá? E o animal já não tem isso. E o cérebro velho está sempre interrompendo, ele está sempre aborrecendo o cérebro novo. O cérebro velho quer rapidez, é já, agora, é assim que ele age. Então os dois estão em conflito, tá? E para evitar esse conflito é que precisa, o cérebro tem que estar em ordem. Então a outra prática é manter o cérebro em ordem, tá? Para fazer isso aqui, uma técnica é a arrumação da mobília, de livro, de uma casa, é um exemplo. No cérebro você tem que fazer a mesma coisa, você tem que criar ordem dentro do cérebro, tem ordem, tem espaço. Então você desperdiça menos energia e começa a não ter tanto conflito entre os dois cérebros. Em desordem, se tem desordem, o velho anda. E o córtex é submetido à demanda do cérebro velho. Então ele tem que criar ordem. Tá? Um exemplo que ele dá aqui, é legal esse exemplo aqui. Ó. Se você pega um grupo de macaco, solta esse grupo de macaco numa selva pacífica, eles vão ser felizes para sempre. Agora você pega uma pessoa, solta ela no jardim do Éden. Em pouco tempo ela arruma confusão. Porque tem conflito. O animal não, ele não tem conflito. Então é um conflito entre esses dois cérebros nossos é que gera todas essas confusões aqui. A causa é isso aqui, é o conflito entre esses dois nossos cérebros, tá? E aqui, ó, o sonho, é no sonho que esse conflito entra em equilíbrio. É lá no sonho que um cérebro se comunica com o outro. Então o sonho é o melhor caminho para acabar esse conflito entre o nosso cérebro animal e o nosso cérebro novo, tá? Durante a vigília, essa comunicação simplesmente não acontece, ela é quase impossível, mas durante o sonho ela acontece. Então eu falo que antes de dormir, a gente tem que colocar em ordem o que foi feito durante o dia. Se você colocar em ordem o que você fez durante o dia, então lá não tem sonhos muito pesados, então começa a haver um equilíbrio entre esses dois nossos cérebros. Então você faz uma regressão das atividades do dia, sem julgamento, sem arrependimento, sem resolução que vou fazer amanhã, simplesmente colocar em ordem o teu cérebro. Quando você coloca em ordem, então você dorme, não tem luta para colocar em ordem, você já colocou em ordem antes de dormir. Então nesse processo de rearranjamento começa a haver o equilíbrio entre os dois cérebros nossos. Então é uma outra técnica que vamos falar bastante sobre isso aqui no curso também. Você vê que falamos muita coisa, ainda não entramos no processo da meditação. Nós estamos falando sobre preparativos que são necessários para entrar na meditação, tá? Então, os nossos comportamentos refletem a mente. A mente é orientada pelo hábito. Ninguém aqui é orientado pelo hábito, né? Só eu que sou, vocês não são não, né? Tá? A gente faz aquilo que o hábito manda. Tá? É desse jeito. A gente vive dessa forma. E esse mecanismo da mente, que é o hábito, ele é orientado pelo passado. Porque a nossa mente, ela não olha o agora, não olha, ela só vê o passado. Ela só vê o passado. Então, tudo que a nossa mente analisa para fazer aquilo, o que ela está fazendo? Ela é passado. Só que a ação que você tem que fazer agora, ela não é passada, ela tem que ter relevância agora. Então, as ações que nós tomamos, embasados no que a nossa mente pensa, não está sincronizado. Tem alguma coisa diferente. A gente pensa com aquilo que é a nossa memória, que é o nosso passado. Mas a ação exige
Agora, então tem um desequilíbrio aqui. Então os relatórios, no sentido que você percebe as coisas, é coisa do presente. E as instruções que vêm da mente é embasado no passado. Vê o conflito que tem nessa brincadeira aí? Então as nossas ações, a gente age no presente baseado naquilo que aconteceu no passado, e não o que nós precisamos no agora. Tá? Então esse é o condicionamento do pensamento. Porque o nosso pensamento é resposta do nosso passado. Todo o nosso pensamento é embasado naquilo que está na nossa memória. Não é o agora, é passado. E é assim que a gente vive tomando ações embasadas naquilo que foi no passado. E o pensamento se move nessas trilhas aqui, são os hábitos. A gente nunca age, a gente reage. Tudo que a gente faz é reação, não é ação. Porque a ação tinha que ser embasada em coisa do agora. Mas a nossa ação é embasada na mente, que é passado, agindo no agora. Então, a gente reage, não age. Consequência do hábito. Então, o processo de meditação é também acabar com todos os hábitos. Todos eu estou exagerando, isso aqui é bem no final do processo de meditação, né? Porque se a gente acabar com todos os nossos hábitos, nós estamos ferrados também, né? Alguns a gente precisa manter. Então a técnica certa é, para evitar que os hábitos nos dominem, é de vez em quando trocar os hábitos. Se você vai para a tua casa por esse caminho, de vez em quando faz outro caminho. Então muda os hábitos. Então você está mostrando para a tua mente que hábito é bom, mas não é muito bom. Então você troca os hábitos, tá? Então é isso aqui, nós agimos sempre em função dos nossos hábitos. E o psicólogo fala, né, que o nosso próprio sistema nervoso, ele não sabe a diferença de uma experiência real e uma experiência imaginária. Quem tem medo de qualquer coisa, qualquer situação, às vezes gera uma paura tão grande e é simplesmente coisa da mente, não é realidade. A gente vive dessa forma aqui. Tá? Então tudo isso aqui são imagens que são transmitidas no cérebro, transmitidas ao cérebro e da mente. E o cérebro, quando recebe uma intimação da mente, ele não sabe se é real ou não, tanto faz, vê aquele negócio, ele encara como sendo realidade. Quem é que nunca ficou preocupado com o filho? Ai, meu filho está lá não sei aonde, foi para uma festa, preocupação, preocupação. É só nesse sentido, tá? A gente gera essas imagens, então a gente acha que aquilo é uma realidade, e o cara às vezes entra tão profundamente nisso, que acha que é a realidade, e na realidade é pura fantasia dele, não é na realidade nenhuma, tá? Então aspirantes a uma vida espiritual, ele luta contra esses padrões de comportamento, porque quem vive no agora é o espírito. Aprender a viver no agora é a maior arte. Então aprender a viver no agora não tem passado, não tem mente baseada no passado, ele simplesmente é. Então a gente tem um conflito danado, a gente aprendeu tanta coisa, tem tanta coisa na nossa mente que precisa jogar fora e ter essa luta contra esses padrões estabelecidos. A frase mais famosa disso aqui é isso aqui no Mahabharata: muito embora eu saiba o que é bem, sou incapaz de mover naquela direção. Eu sei que é bem, mas sou incapaz. Muito embora saiba o que é mal, sou incapaz de evitar de praticá-lo. Isso é o aspecto da nossa mente, aos nossos comportamentos. A gente não consegue fugir dos nossos comportamentos. Então nós somos incapazes de traduzir crença em comportamento, porque ensinam para a gente que a gente tem uma vontade fraca. Isso é ensinado, você tem uma vontade fraca. Não é. Ninguém tem vontade fraca. Ninguém tem. Tá, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui. Com o exercício da força de vontade, você pode até suprimir um padrão de comportamento. Vou parar de fumar. Bota uma força de vontade tão grande naquilo, você para de fumar. Então você pode até suprimir com força de vontade. Mas você fica sempre em tensão. É duro fazer isso aqui, você está em tensão nesse tipo de coisa aqui. Então se causa tensão quando você tenta suprimir alguma coisa com a força de vontade. Então ele vem falar aqui que a força de vontade não é o caminho. Tá? Não basta suprimir tendências, ele tem que incluir novas tendências também. Com a vontade você consegue até suprimir, mas inclui outras.
Então o que é a vontade? Ele fala que a vontade é um rei, é o Atma. Então a vontade, ele dá ordem, mas não é ele que vai executar, não é o rei que executa, não. É trabalho dos ministros fazer o que o rei manda. Então, na realidade, você não tem que fazer com a força de vontade. A força de vontade é: vou parar de fumar, dei o recado. Daí para frente são os ministros que têm que implementar a ordem. E esse implementar a ordem é a mente que faz. É a faculdade mental de construir imagens. Então ele fala que se você quer suprimir alguma coisa ruim, você tem que criar imagens mentais de coisa boa. Se você é fumante e quer parar de fumar, então começa a imaginar você não fumando. Começa a imaginar você com uma vida saudável, com exercícios, correndo. Então você começa a criar uma imagem de não fumante em você. Quando essa imagem fica forte, você para de fumar. Sem essa criação de imagem, o processo de parar é muito difícil. Então isso aqui é a faculdade da mente. E o linguajar da mente é imagem. A mente comunica com o cérebro através de imagens. Então a imagem é a fala da mente. Então é criar imagens. Tá? Se a gente imagina uma refeição deliciosa, a boca não te dá. Você vê que acontece esse tipo de coisa. Então você cria uma imagem. Então essa imagem não é a força de vontade que faz as nossas ações no plano físico. Então se você for parar de fumar só com a força de vontade, é estressante. Se você faz esse exercício de criar imagens, é muito mais fácil. Se você vai dar uma palestra, está com medo de dar essa, nossa, como é que vai ser essa palestra? Tudo vai ser ruim, coisa e tal. Crie imagem de que essa palestra vai ser positiva, vai ser boa, vai ser bem. Você crie imagens. Com a criação dessas imagens é que você realmente atua no mundo, aprender a criar imagens. E o mecanismo de hábito é a mesma coisa. Como é que você acaba com os seus hábitos? Criando novas imagens para substituir os hábitos velhos. Sem isso não tem chance nenhuma das diretrizes da vontade ser obedecida. Se for fazer com a força da vontade, é pegar toda a unha. Se tem essa técnica, então você muda essa atividade. Pensar sem pensamento. Se você chegar numa fase dessa, a mente fica livre da escravidão do hábito. O cérebro não entra em contato com o pensar. Eu vou falar rapidinho aqui, que já são 15 para as 9, eu queria falar alguma coisa. Eu vou explicar agora o que é uma meditação mesmo. Tá? Tudo isso aqui são preparativos. O trabalho da meditação, quando ele começa a ser meditação e não preparação, é o seguinte: o mundo, gente, o mundo tem um fluxo. É o fluxo da vida. O fluxo da vida vai numa direção. Um rio está indo numa direção. Se você entra no rio e segue o fluxo do rio, é suave, é fácil, vai numa boa. Tenta nadar contra a correnteira para você ver como é difícil. Então, quando a gente segue o fluxo da vida, então a vida é fácil. Esse fluxo da vida são aquilo que a gente chama aqui dos três fatores da mente, que a gente chama de atributos da mente, que eu chamo de gunas também. É um que chama estabilidade, outro que chama o processo do vir a ser, é energia, e o outro que é harmonia. Então esses três aspectos eu trabalho do primeiro logos, do segundo logos e do terceiro logos. O terceiro logos eu trabalho da estabilidade, da matéria. O segundo logos é o vir a ser. Então o mundo vai acontecendo graças ao trabalho do segundo logos. E o primeiro logos é a harmonia, é a sática. Então quando a gente age de acordo com o fluxo da vida, está tudo beleza. Tudo funciona às mil maravilhas. Ninguém gera karma quando você segue o fluxo da vida. Mas a mente é safada, acha que o fluxo da vida não está bom nesse mundo, eu quero ir nesse outro mundo de cá. Aí o que acontece? Você começa a ir contra os três atributos da vida e começa a criar um vir a ser psicológico. Então é o caso, a gente fala aqui, machucar às vezes, um cara nasce homem e de repente quer ser mulher, ou vice-versa. Gente, a vida está mostrando, você nasceu com um corpo masculino, você vai ser masculino.
nasceu com feminino, você vai ser feminino. Você pode fazer o contrário, claro, ninguém te impede. Mas você está indo contra o fluxo da vida. E ir contra o fluxo da vida, isso gera karma, isso gera dificuldade. Então tudo que a gente faz que não é a favor da vida, é os resíduos psicológicos que a gente vai criando e vai acumulando dentro da nossa mente. A gente faz isso nessa vida todinha, a gente carrega um monte de lixo dentro da gente. Imagina se a gente já teve 400, 500 vidas, quanto lixo a gente já carregou dentro da gente. Então o processo da meditação em si, que a gente quer fazer no fundo, o que é trazer esse lixo para fora, observar esse lixo. Como observar esse lixo? Como concluir aquilo que ficou sem conclusão no momento que deveria ter sido concluído. Então esse é o processo da meditação, é trazer para fora tudo o que ficou inconcluído e limpar. Então o que a gente está fazendo? A gente está aliviando o nosso karma. Você está limpando o teu karma. Por isso que a meditação é um trabalho que exige muita força. Porque vai ter cada pedregulho que a gente vai tirar lá de dentro, vai ter que limpar todos eles um a um, num processo de meditação, observação, limpar, até que não tenha mais nada. Enquanto a gente não se limpar totalmente interiormente, Deus não tem como entrar em nossas vidas. Então o processo de meditação, a primeira fase mais importante dele é essa limpeza de tudo que está dentro da gente. E para encarar essa limpeza tem que ter muita energia, muita força, muita luz, muita vontade, porque vai aparecer cada coisa que está lá inconcluído lá dentro da gente e nós vamos ter que concluir. E esse processo de observação, queria falar, mas não vai dar para concluir, já são 10 para 10, eu acabo não falando qual é o objetivo real da meditação. É chamar a nossa mente, aí é o observador. O observador entra observando a mente, ele fala: a mente, traz essa história que para mim eu não entendi muito bem o que aconteceu lá. Vamos dar uma discutida nesse assunto aqui. O que aconteceu, que ficou inconcluído? Então você começa a conversar com você mesmo. É o observador conversando com a tua mente. Então vem cá, não, tudo bem, não estamos julgando, não está certo, não está errado. Se você botar julgamento, a mente chega e retrai. Ela não conta a história completa. Então essa observação na meditação tem que ser sem nenhum julgamento. Tem que ser como uma mãe fala com uma criança, com muita paz, pedindo para a mente trazer a história completa. E a mente então começa a contar a história completa. Aí você vai ver que daquela coisa vai puxando uma outra, que vai puxando uma outra, que vai puxando uma outra. É tanta coisa que estava enredada naquele processo todinho lá, e quando você observa tudo aquilo com carinho, com amor, com atenção, fazendo um cafunézinho lá na mente, dá um carinho dela, sem imposição, sem julgamento, então você vai limpando o teu passado psicológico. Isso é meditação. Você vai se limpar, vai se esvaziar, e quando vai chegando numa fase tal que essa procissão de pensamentos vai acabando, não tem mais do que limpar, aí você está com a tua mente, que durante esse processo de aquisição de todos esses malefícios aqui, a mente se desenvolveu, ela lutou, ela cresceu, ela é viva, mas ela permanece tudo isso sem esses entulhos psicológicos do passado. Então nós temos agora um cérebro e uma mente bem desenvolvido através do processo do vir-a-ser que aconteceu, que nós transformamos num vir-a-ser psicológico, mas nós limpamos o vir-a-ser psicológico totalmente agora, e nós estamos simples como uma criança, mas com o cérebro beleza, com a mente beleza, que pode responder diretamente a Deus. Esse é meditação. Isso é o sentido real da meditação. Não é entrar no nirvana porque eu quero fugir do mundo. Você não tem que fugir do mundo. Você não tem que matar a mente. Você tem que limpar a mente dos entulhos psicológicos. Então esse é o processo da meditação do Raja Yoga, do Patanjali,
que vai ser base desse curso, que nós vamos começar 19 de março. Se vocês se interessem, se inscrevam, porque como esse curso é na base de workshop, então a gente normalmente tenta limitar um certo número de pessoas para poder participar, senão aqui hoje só eu falei. Nos workshops, não é aquele pessoal que faz workshop aqui comigo sabe que não é desse jeito. A gente faz a coisa participativa, bota as pessoas para colocar discípulo também nas coisas. Então esse é o propósito da meditação, essa é a ciência da meditação e essa é a Raja Yoga ensinada por Patanjali, ensinada pelo Rohit Mehta, ensinada pelo Krishnamurti. Essa é a meditação ensinada por ele. Uma observação. Ok, gente?